Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Andrade. Hoje eu vou falar sobre prescrição. Bom, é um tema muito importante, mas se você não me conhece, minhas redes sociais estão aparecendo. Se você quiser falar comigo, me chama no Instagram. É um tema importante porque quando cai na prova, geralmente é sinônimo de reprovação. É um tema bem simples, são 4 passos, tá? Sem muita dificuldade. Eu confesso, na faculdade eu não entendia. E quando eu fui fazer o exame da OAB, eu também fui prestar sem saber. É um risco isso, porque quando cai na prova, você reprova. Bom, eu gosto de falar a parte introdutória. Da onde vem a prescrição? Ela começa lá na Grécia Antiga, 18 a.C., para diversos crimes, exceto parricídio. Ok. No Brasil, ele chega em 1830 no Código no Código Criminal, que é como se fosse o Código Processo Penal hoje. Em 1891, ele sai do Código Criminal e entra no Código Penal porque entenderam que era uma questão de direito material. Foi aqui que eu entendi. O que é direito material? Direito material, ele é equivalente a direito de punir, que é equivalente a direito penal subjetivo. Então, quando o Estado perde o direito de punir, está extinta a punibilidade. Ele tem o direito subjetivo, um penal subjetivo, de punir. E quando ele perde, está extinta a punibilidade. O que está extinto? O direito material. O que está extinto? Antes posto requer a extinção da punibilidade, a extinção do direito de punir. Tá? Então, quando o réu morre, artigo 107 em 1, ele morreu. Está extinta a punibilidade porque você não pode punir. Você não pode pegar um morto e levar para cadeia para ele cumprir pena. Tá? Então, o Estado ele tem um prazo para punir. Quando ele perde esse prazo, está extinta a punibilidade. Ok? Os primórdios. Aí você lá em 67, você tem uma convenção que trata sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A convenção diz o seguinte: estes crimes não prescrevem, o Brasil não ratificou. Depois, você tem ali o crime de tortura, que algumas convenções ele é imprescritível. No Brasil, ele é um crime prescritível. Bom, você tem os crimes de competência do Tribunal Internacional Penal. Também são imprescritíveis. E por último, na Constituição Brasileira, quando você tem a Constituição Brasileira de 88, você tem 2 crimes imprescritíveis: o racismo e os crimes praticados por grupos armados, civis ou militares contra o Estado, né, o Estado de Direito. Bom, o Edson Fachin, ele entendeu também que, já que o legislador constituinte não diferenciou o gênero de racismo da espécie, a injúria também seria imprescritível. Essa definição de gênero e espécie já vem do julgamento do HC 82424 do Rio Grande do Sul, do caso Evange, né? Então lá eles definiram o que seria racismo: um ato preconceituoso, discriminatório, segregacionista praticado por um indivíduo contra a raça humana. Então, o ato preconceituoso discriminatório seria um gênero, e você teria espécies de racismo: xenofobia, homofobia, transfobia, seriam espécies de racismo. Então, como o legislador não diferenciou a espécie do gênero, a injúria também seria imprescritível. Bom, aí a gente vem, né, para a prescrição de fato. Prescrição abstrata e a prescrição inconcreta. A prescrição inconcreta você tem que ter uma pena e mais o trânsito julgado para acusação. Na prescrição abstrata, ela é a pena abstrata do preceito secundário no tipo penal. Então você tem o crime de homicídio, artigo 121, de 12 a 30 anos. Isso aqui é a pena abstrata. Então, dentro da prescrição, teoria da pior hipótese, a gente pega a pena no máximo, né? Mais as causas de aumento. Aqui você tem 2 exemplos, né? Na teoria da pior hipótese, você tem um crime com pena de 2 anos e 6 meses. Você tem uma causa de aumento de 1/3 a metade. Então, você pega a metade, porque metade é maior que 1/3. 2 anos e 6 meses, 2 anos é maior que 6 meses. Então, você pega 2 anos mais metade. Isso aqui é igual a 3 anos. Então, você pega a pena no máximo, depois você pega a tabela do artigo 109. Tá? Como é que funciona a tabela 109? Uma coisa que você tem que saber. Se o crime tem pena até 2 anos, 12 anos, desculpa, maior que 12, prescreve em 20. Você vai tirando 4. Maior que 8 até 12, prescreve em 16. Maior que 4 até 8, prescreve em 12. Maior que 2 e não ultrapassa 4 anos, prescreve em 8. Maior que igual a 1 ano ou maior e não ultrapassa 2, prescreve em 4. Pena menor que 1 ano, prescreve em 3. Ok? Voltando aqui, por exemplo, quando o crime tem aqui, você tem um concurso aqui, você tem 2 anos e 6 meses, no exemplo 2. Só que você tem uma causa de diminuição.
de 1/3 à metade. Menor causa de diminuição. Então, você tem uma causa de aumento, maior causa. Você tem uma causa de diminuição, a menor causa que diminui. Então, a gente tem 2 anos aqui, vai ter que transformar em meses. Né? Oh, caramba. Meses. Dá 8 meses. Então, você teria aqui 1 ano e 4 meses, né? Menos esse 8 meses aqui. A pena quando for maior que 1 e não ultrapassar 4, desculpa, não ultrapassar 2, prescreve em 4 anos, tá? Aqui a tabela de 109, como eu já tinha falado. Você olha a tabela de 109. Aqui em cima aqui é um exemplo de concurso material, tá? Quando você tem um concurso material, que é 2 condutas, 2 crimes, 2 penas, você soma as penas para condenar. Quando você vai calcular a prescrição, você tem que separar o concurso material. Eu vou mostrar aqui o exemplo. Por que você precisa separar? Se isso aqui cai na prova, imagina, olha. Você tem isso aqui, ó. A soma. Então, você teria aqui 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. Dentro da tabela de 109, olha, quando a pena é maior ou igual a 1 ano e não ultrapassa 2, prescreve em 4. Aqui a pena é maior que 2 e não ultrapassa 4. Ela prescreve em 8 anos, tá? Então, o prazo prescricional aqui é de 8 anos. Isso se você somar as penas. Se você, né, for separar, então a gente vai calcular 2 anos. Né? Pega aqui a maior pena. No primeiro crime é 2 anos. Maior que 1 e vai até 2, prescreve em 4 anos. Pega o segundo crime, maior pena, de 6 meses a 1 mês. Então, 6 meses é maior que 1 mês. 6 meses é inferior a 1 ano. Prescreve 3. Olha a diferença, tá? Então, o cara cometeu o crime, aí vem aqui, pumba, 3 anos, prescreve. Aí, na sequência, outro crime prescreve 4 anos, tá? No outro, no concurso material, que você somou as penas, só ia prescrever em 8 anos. Então, a importância de você saber que dentro do concurso material, você soma as penas para fazer a dosimetria, mas quando você vai calcular a prescrição, você tem que separar. Então, recapitulando. Primeiro passo é pena no máximo. Segundo passo, tabela de 109. Terceiro passo, prescrição pela metade. Quando o réu ele é menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, a prescrição é calculada pela metade. Então, aqui nesse exemplo que eu daria aqui, prescreve em 8 anos, mas o cara ele tinha menos de 21 anos quando praticou o crime. Metade de 8 é 4 anos. Ok? Então, aqui, a menor pena, menor prazo prescricional é de 2 anos, mas apenas quando a pena de multa for aplicada isoladamente. E o exemplo clássico aqui é do artigo 28, pena de multa, da Lei 11.343, Lei de Drogas. Quando ela é aplicada isoladamente, prescreve em 2 anos. Tá? Terceiro passo, prescrição pela metade. Menor de 21 ou maior de 70 na data da sentença. Se o réu praticar 70 anos na fase de recurso, não tem prescrição pela metade. E o quarto passo é as causas interruptivas. Então, o fato, o cara praticou o crime, vou colocar aqui, ele praticou um crime de furto, pena de 1 a 4 anos, pena abstrata, e ele praticou esse fato aqui em 2 de março de 2010. O juiz recebeu a sentença. O recebimento da sentença é uma causa interruptiva, porque você também tem as causas suspensivas. A diferença da causa interruptiva para a causa suspensiva você está contando o prazo. Então, vamos supor que o prazo seja 10 anos. 1, 2, 3, 4. Parou. A causa suspense o prazo pelo máximo do prazo prescricional. Ficou suspenso 5 anos. Então, você estava contando 1, 2, 3, 4. Ficou suspenso por
por 5 anos. Quando voltar, vai voltar de onde parou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na causa interruptiva, reinicia-se a contagem. Então você está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Causa interruptiva. Zerou. Você vai contar de novo. 1, 2, 3, 4. Toda vez que alcançar uma causa interruptiva, você reinicia a contagem. Então o primeiro prazo aqui, a primeira causa interruptiva é o recebimento da denúncia. Tá? A segunda é a sentença e depois o trânsito julgado. Então, se a pena é igual a pena, né, de 1 a 4 anos, você vai lá e olha na tabela 109. Quando a pena é maior que 2 e não ultrapassa 4, o prazo prescricional é de 8 anos. Então ele praticou o crime aqui em 2010, o juiz recebeu a sentença em 7 de maio de 2015. Ele proferiu a sentença em 12 de agosto de 2020 e o trânsito julgado foi dia 20 de fevereiro de 2024. Bom, o que você tem aqui? De 2010, cadê aqui? 2010 até 2024 você tem 14 anos, tá? A pena do crime de furto em abstrato de 1 a 4 anos prescreve em 8, de acordo com a tabela do 109. Você tem 14 anos. Prescreveu? Não, não prescreveu. Porque toda vez que alcança-se um prazo, uma causa interruptiva, zera a contagem. Então, primeiro você tem que saber como é que conta. Você tem um prazo penal. O prazo penal ele é improrrogável. Inclui-se o primeiro dia e extrai-se o dia do final. Então aqui, olha, vamos calcular 8 anos. Né? Quando é que ia prescrever? Inclui-se o primeiro dia, dia 2. Ele ia prescrever em 1º de março de 2018. Só que o juiz recebeu aqui, deixa eu colocar de outra cor para ficar melhor. Vou colocar de preto. O juiz recebeu a denúncia em 7 de maio de 2015. Então zerou a contagem. Você vai contar agora mais 8 anos a partir daqui. Inclui o primeiro dia, desconta-se o dia do final. 6 de maio, 8, 5 são 13, 2023. Só que a sentença foi proferida antes, 12 de agosto de 2020. Zerou a contagem, você vai contar mais 8 anos, tá? Desconta-se o dia do final, 11 de agosto de 2028. Só que o trânsito julgado veio em 2024. Então, é bem simples isso, tá? Toda vez que você alcança a causa interruptiva, você zera a contagem e reinicia, ok? Bom, eu vou parar aqui porque o vídeo tá ficando muito longo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre prescrição concreta, ok? Vai ficando por aqui. Se você tiver um problema com o áudio aí, como já nos outros vídeos, deixa aqui nos comentários. Se você também for prestar o exame da OAB, se você tiver prestado, se você sabe alguém que recomenda esse vídeo. E é nóis, até o próximo vídeo. Tchau. São 4 passos, tá? Sem muita dificuldade. Eu confesso, na faculdade eu não entendia. E quando eu fui fazer o exame da OAB, eu também fui prestar sem saber. É um risco isso, porque quando cai na prova, você reprova. Bom, eu gosto de falar a parte introdutória. Da onde vem a prescrição? Ela começa lá na Grécia Antiga, 18 a.C., para diversos crimes, exceto parricídio. Ok. No Brasil, ele chega em 1830 no Código no Código Criminal, que é como se fosse o Código de Processo Penal hoje. Em 1891, ele sai do Código Criminal e entra no Código Penal porque entenderam que era uma questão de direito material. Foi aqui que eu entendi. O que é direito material? Direito material, ele é equivalente a direito de punir, que é equivalente a direito penal subjetivo. Então, quando o Estado perde o direito de punir, está extinta a punibilidade. Ele tem o direito subjetivo, um penal subjetivo, de punir. E quando ele perde, está extinta a punibilidade. O que está extinto? O direito material. O que está extinto?
Antes posto requer a extinção da punibilidade, a extinção do direito de punir. Tá? Então, quando o réu morre, artigo 107 em 1, ele morreu. Está extinta a punibilidade porque você não pode punir. Você não pode pegar um morto e levar para cadeia para ele cumprir pena. Tá? Então, o Estado ele tem um prazo para punir. Quando ele perde esse prazo, está extinta a punibilidade. Ok? Os primórdios. Aí você lá em 67, você tem uma convenção que trata sobre crimes de guerra